Bora, Eu Thalene. tô a importância da gestão da qualidade na engenharia. Essa é a nossa palestra, né? Um feliz Natal e um próspero 2025 para todos nós. Nós precisamos muito que isso aconteça. Eu sou Antônio Areia Sobrinho, engenheiro mecânico, sou mestre em ciência e engenharia de produção, engenheiro de equipamentos da Petrobras. Eu fui por muitos anos, auditor líder BVQI, coordenador e professor de um curso de engenharia de produção mecânica em Lauro de Freitas. Esse curso foi muito interessante, teve muito sucesso entre 2002 e 2007. Foi conselheiro do CREA Bahia, consultor na implantação de sistemas integrados, ambiental, da qualidade, segurança, saúde, e presidente da ABMEC 2022 a 2025. A minha A importância da gestão da qualidade na engenharia. Esse assunto é um assunto que domina, porque o Brasil tem várias etapas aí. Vou mostrar essas etapas de como se conduziu a gestão na engenharia, nas indústrias e em obras. Vamos ver a documentação que nós utilizávamos para conduzir as atividades de engenharia e obras até a década de 70. O que é que a gente tinha? Contratos, projetos arquitetônicos, estruturais. Além desses documentos, também contava com especificações técnicas e as normas nacionais e internacionais. Mas, para a condução dos trabalhos do diário de ocorrência, o que é que a gente tinha? Não tinha procedimentos escritos, a gente tinha diário de ocorrências, que eram muito importantes para o acompanhamento, com registro dos serviços executados, uma lista de verificação, relatórios periódicos que dependiam de cada organização. Faltava alguma coisa muito em 70 para que a gente pudesse desenvolver os nossos trabalhos, tanto na indústria quanto na obra. A autoridade do executivo, a sua apresentação pessoal e o poder de argumentação, isso em voz alta, é que fazia com que, naquela época, se conduzisse todos os trabalhos. Então, era muito na voz. Não haviam documentos, não haviam procedimentos, não haviam nada, nenhuma documentação, atribuições bem definidas. Só havia uma atribuição bem definida, que eram os líderes, né? Os chefes, mestre de obra, o supervisor, o cabo de turno, o engenheiro da obra ficava coordenando esse pessoal e eles conduziam os trabalhos, inclusive na indústria, só fazendo com que a sua pessoa fosse o condutor de todas as tarefas, de todas as etapas. É, na construção, o mestre de obras ou o capataz na área de montagem, ele ficava o tempo todo explicando e regendo o trabalho de cada um dos operários. Isso é difícil. Num laboratório, as, as análises que eram feitas, de análises, por exemplo, é, análises clínicas, feito de cada um material que chegava ao analista, esse material era explicado e o supervisor dizia: faça assim, faça dessa maneira, faça de outra maneira. Não era uma coisa que pudesse deixar o supervisor à parte e deixar por conta do profissional que executava aquela tarefa. Ele não tinha condição de tocar sozinho. Ele fazia isso junto com o supervisor todo o tempo. O mestre de obras, ele conduzindo as obras, fazia todas as tarefas dos profissionais que trabalham principalmente na engenharia civil, dá para lembrar disso, que
todos os serviços que fossem executados pelas pessoas eram serviços que eram executados sob a ordem desses profissionais. Então, a voz de comando era, naquela época, o que ocorria tanto na indústria quanto nas obras. Os colaboradores formados ainda em 70, nós começamos a ter a colaboração de técnicos de nível médio, formados nas escolas técnicas, que melhoraram muito a comunicação entre o engenheiro e o executor dessas tarefas. Porque nessas tarefas, quando a gente tinha um técnico lá, um técnico assumindo essa função, a maneira de se conversar com ele era bem melhor. Nós, na área de mecânica, tínhamos a eletromecânica, tínhamos eletricistas, tinha automação industrial, mineração, eram tarefas que no passado não era executado por técnicos, e ao passar a termos os técnicos comandando esses trabalhos, as execuções físicas, a coisa melhorou. Então, estava acontecendo a melhoria na comunicação profissional naquela época. A gestão da qualidade total, ela apareceu no final da década de 80. Na final da década de 80, muita gente já vinha tendo sucesso com essa qualidade total nos Estados Unidos e no Japão. Vicente Falcone Campos, um engenheiro carioca, não, de Niterói, que foi morador em Minas Gerais, em Belo Horizonte, ele era professor lá, ele teve uma bolsa para estudar esse sistema de gestão da qualidade total no Japão. Passou alguns anos e voltou, e no final da década de 80 ele estava no Brasil, trazendo para nós essa nova maneira de se fazer a condução dos trabalhos, tanto em obras quanto na indústria. Vicente Falcone Campos, ele hoje é um conselheiro da Gerdau, uma empresa que ele fez consultoria, como fez na Petrobras, fez aqui na Bahia, na Embasa, fez para a Coelba, e esse senhor, ele hoje é conselheiro da Gerdau. A Gerdau, que é o maior exemplo de implantação desse sistema de gestão, que teve a visão de colocá-lo como uma pessoa permanente lá no seu quadro. Então, a gestão pela qualidade total significa que você tem um manual da qualidade, onde você diz, como se fosse um estatuto daquela empresa, tipo de estatuto, que ele dispõe tudo como deve ser organizada a empresa para ter um sistema de gestão todo sob controle. A gestão pela qualidade total significa você ter controle sobre todas as ações que você desenvolve na sua organização. O que é isso? Significa que você tem procedimentos, que você tem pessoas treinadas, tem gente preparada e definida com atribuições para executar suas tarefas de acordo com a sua formação, com a sua capacitação, e documentos que registram o que foi executado, o que foi aprovado, o que não foi, o que teve que ser refeito, as não conformidades, todas elas identificadas. Então, a gestão pela qualidade total faz isso, faz com que haja um sistema que nós trazemos para o público, né? Esse sistema, com toda uma documentação preparada para a sua condução formalizada. Hoje, na época, era o papel, né? Hoje, essa formalização está ocorrendo também de forma eletrônica, a inteligência artificial agora, então, existe muito. Mas toda ela
hoje transformando o que era, nós trabalhávamos em papel na gestão pela qualidade total, está trabalhando hoje com instrumentos, com ferramentas eletrônicas, computadores e outros. Essa batalha do Jequitê, ela na Bahia, ainda não teve um sucesso total, porque apesar dessas grandes empresas terem adotado, algumas outras segmentos, como a construção civil, que teve até uma ISO 9001, ou seja, convertida de norma para um sistema de gestão e que chamou de Qualiop. Muito interessante o Qualiop, porque ele fazia com que as empresas da construção civil tivessem seus procedimentos, tivesse atribuições bem definidas, tivesse um organograma de acordo com as suas necessidades. Então, isso tudo seria interessante. O que a gente tem quando a gente faz a gestão pela qualidade total nas empresas na área de petróleo, por exemplo, na área de polo petroquímico e em outras, assim, e na metalurgia, né? Como foi o caso da Gerdau. A implantação do sistema de gestão pela qualidade total se tornou, na década de 80, 90 até hoje, até o virada de século, uma forma de se conduzir com controle total dessas atividades que seriam desenvolvidas, tanto na indústria quanto na área de obras. A comunicação na engenharia deixaram, com a evolução dos tempos, fez com que, na década de agora, já aqui nesse século, nos anos 2000, as comunicações deixaram de ser, assim como eu havia falado antes, com a voz, a condução passou a ser através de procedimentos escritos, onde os engenheiros, principalmente, construíam todos os procedimentos necessários para a execução de todas as tarefas. Com ofícios, e-mails também utilizados. Então, a gestão pela qualidade total, ou a gestão da qualidade na engenharia, ou total quality control, ela foi muito exercida em cima de formalização. A começar do manual, das políticas da qualidade, estabelecer missão, visão, valores, tudo isso era o que a gente fazia de forma a divulgar essas informações através de documentos. Hoje, isso melhorou um pouquinho, mudou um pouquinho para uma comissão, para uma divulgação eletrônica, como a gente está fazendo agora aqui. A comunicação na engenharia, no entanto, vem sendo um pouco, como na sociedade, vem tendo algumas dificuldades. Uma das dificuldades é que as pessoas voltaram um pouco a usar esses procedimentos da comunicação oral. Uma delas é o áudio dos apps aí de redes sociais e tal. Hoje, as pessoas tem os influencers, tem tudo aí, são pessoas que não escrevem nada, toda a comunicação deles é oral. Então, isso é uma ameaça para nós também na engenharia, mas hoje, pelo menos, é um pouco minorada, porque nós exigimos que todas as pessoas que trabalhem com os engenheiros nas obras e nas indústrias tenham uma capacitação desenvolvida em escolas que preparam seus egressos para trabalhar nessas empresas
nessas organizações. Escutamos no dia 4 agora, anteontem, em uma dessas avaliações que são feitas no Brasil, que 50% dos nossos alunos do ensino fundamental não conseguiram agora atingir a nota mais baixa de avaliação em matemática. Isso no mundo. 50% do ensino fundamental no Brasil. Então, a gente vem hoje, é uma volta do áudio, de uma maneira, eu acho, que prejudica a formação, a capacitação das pessoas, por fazer com que não, nada seja registrado. Como as coisas não sendo registradas, podem ser controladas. É difícil se controlar alguma coisa quando não tem registro. Para registrar, é preciso você saber ler, escrever, ter a capacidade que tem os engenheiros, que tem os técnicos, para fazer, documentar e ter uma documentação que vai assegurar que aquele produto que foi realizado tenha a qualidade esperada pelo cliente. Voltando ao áudio, não vai ser uma coisa possível. A cadeia cliente-fornecedor já foi uma coisa que foi introduzida e que você vê que como é que a qualidade na prática se tornou uma coisa bem aceita e que trouxe benefícios. A cadeia cliente-fornecedor aplicada a cada etapa de um processo, os processos que são conduzidos são desenvolvidos num processo industrial, passa de uma etapa, passa para outra etapa, e então aí tem a cadeia cliente-fornecedor. Por exemplo, num sistema que eu trabalhei muito com o Pipe Shop, ou seja, na pré-fabricação de spools, ou seja, aqueles elementos em tubulações em que se faziam a ligação, os cortes, ligação, soldagem, uma pré-soldagem, até uma soldagem definitiva, fazia nessas oficinas e levava para o campo para a montagem fazendo apenas as soldagens finais. Para trabalhar no pipe shop, você tem um material que você recebe para fazer o corte, para começar a trabalhar e para a tubulação, chapas que você recebe para começar a pré-fabricação. Pré-fabricação se diz, você não fabrica a tubulação que vai ser colocada no campo inteira, você fabrica em partes. Essas partes são chamadas de spools. Então, quando você começa a fazer isso, o primeiro processo é a chegada do material solicitado por quem vai executar. O que é feito? Quem fornece o material de acordo com o processo de compra, com as especificações técnicas daqueles materiais, e esse material é entregue ao cliente que vai ao o próximo cliente. Quem é o cliente? Quem vai receber esse material já na oficina, já no pipe shop, para trabalhar com ele, fazendo cortes, fazendo a montagem, montando as peças. Então, esse material você tem que analisar para ver se realmente ele é aquele material que você desejava, que você tem na documentação, né, tem nos procedimentos exigidos, que ele tenha uma determinada especificação. Bom, você aí começa a fazer a pré-fabricação. Quando você começa a pré-fabricação, você passa isso adiante para uma soldagem inicial, faz uma soldagem de peças. Dessa soldagem, você passa para uma soldagem de primeiro passo, segundo passo, você passa para um passo final, um acabamento daquelas peças de tubulações.
Para você fazer a cada um desses passos, você tem que, quem recebe, tem que analisar como recebeu, até chegar na pintura. Quando chega na pintura, aquele material, quem recebe para pintar tem uma responsabilidade muito grande, que ele tem que analisar tudo como foi recebido esse material, se ele no processo que veio do processo anterior, se ele veio conforme. Se existe não conformidade, você é, rejeita aquele material. Então, na cadeia cliente-fornecedor, a gente tem isso desenvolvido. Cada passo, uma conformidade comprovada, vai sendo até que essa peça pré-fabricada para ser montada em campo, essas peças, eh, normalmente em tubulações, válvulas, ou pequenas válvulas, são as conexões que são levados para uma montagem final. Eu vou mostrar para vocês algumas ferramentas que têm auxiliado muito a implantação do sistema da gestão da qualidade. Um deles, muito conhecido, é o PDCA. PDCA é planejar, desenvolver, controlar e agir corretivamente. Significam essas letras. Todo mundo conhece o PDCA e todas as ações hoje no sistema de gestão, eles têm origem nessa ferramenta, o ciclo PDCA. No planejamento, você estabelece metas, qualidade, custo, atendimento, prazo, e estabelece os padrões. O que são os padrões? São os procedimentos que vão ser utilizados para executar todas as tarefas que estão planejadas para execução, para aquele produto. Com esses padrões na mão, você faz o treinamento das pessoas, é no DO, no planejamento no desenvolver, é o D. De treinamento, utilizando os padrões. Aí você, quando está nesse treinamento, execução de coleta de dados, você já começa e você faz o quê? A execução. Após o treinamento, faz a execução. Essa execução, no C, você controla e verifica os resultados. Se a execução desses trabalhos foi feita com uma forma adequada, então ele é uma situação normal, você continua a trabalhar, a gerar esse ciclo PDCA sem agir corretivamente, porque a peça foi aquele trabalho, ao ser verificado nesse quadrante C, nessa parte C, foi aceito. Se tem uma situação anormal, se ele não foi aceito, se o treinamento e a execução do, nessa fase anterior do desenvolver não foi feito corretamente, o resultado foi ruim, então você altera os procedimentos. Procedimento é um procedimento que você elabora para executar uma tarefa, mas durante o desenvolvimento das tarefas, você verifica se ele está sendo adequado às necessidades que você expressou desde o início. Se você está recebendo o produto que estava planejado. Bom, se isso não ocorreu, você age corretivamente ao ar. Então, esse ciclo PDCA, ele rege todas as nossas tarefas. O diagrama de causa e efeito é muito conhecido. Ele tem o espinha de peixe também conhecido. Ele tem 6M, mão de obra, máquina, matéria-prima, medida, método, meio ambiente. Quando você analisa uma, uma não conformidade, um acidente nas escadas, nesse exemplo aí, você vai analisar por que ocorreu esse acidente.
Então, tem a mão de obra, aqui no caso ele botou, uso indevido das escadas. As pessoas não usam, não usaram as escadas corretamente. Máquina, não há sinalização nos degraus, os degraus são estreitos, o piso não é adequado. Então, isso aí é a máquina, ou seja, é o que tem, é o que fisicamente foi o que foi lhe apresentado, essa escada para você poder utilizá-la. Matéria-prima. Você pode utilizar uma matéria-prima para a construção da escada que não foi adequada. Então, não uso. Se foi em madeira, uma madeira frágil. Se foi em aço, um aço que com o tempo foi corroído. A medida. As medidas são importantes quando você não as faz corretamente, se as distâncias entre os degraus, se as tábuas que foram colocadas a cada degrau, aqueles não foram no tamanho certo, você vai ter um problema de construção, que a gente diz. O método de construção também, se você, ao construir essa escada, que é aqui colocada como exemplo, se você não procedeu de forma correta no corte do material é, em alumínio, material em madeira, o corte e a junção das partes para formar a escada não foi de uma forma correta, você pode construiu alguma coisa frágil, ou alguma coisa com defeitos. Bom, o outro meio ambiente também, se ocorrer um acidente na escada, pode ter sido porque a escada estava suja. A escada que trabalha, por exemplo, na área de petróleo, onde trabalhei, as escadas, o óleo e as plataformas, ele impregna todas essas escadas, todas, fica tudo impregnado por ele. O óleo, todo mundo sabe, ele é escorregadio. Então, pode provocar acidentes. Então, exige uma limpeza contínua. A limpeza é feita o tempo todo para garantir que as pessoas que estão circulando ali circulem com segurança. Mas, se você tem esse diagrama de causa e efeito, ele é muito diagrama de Chikawa, também conhecido, é muito importante para você descobrir como é que você está fazendo de errado, mas também ele serve para dizer o que é que você precisa para construir alguma coisa. Você imagina um piso, uma, uma construção civil, o que é que ele precisa da matéria-prima, que máquinas o que é que ele vai utilizar de ferramentas para assentar esse piso, qual o preparo, qual a mão de obra, qual a capacitação que deve ter o pedreiro para fazer isso. Se as medidas foram corretas, né? Estão sendo corretas, você está entregando as medidas para a construção. Então, a gente está procurando saber como fazer uma boa escada. Então, as medidas têm que ser adequadas. O método, o procedimento tem que ser bem escrito e ele tem que ter todas as sequências de produção bem definidas e bem feitas. Meio ambiente, você vai fazer as recomendações de segurança. Aqui vai mais a segurança de como você deve proceder para que esse produto, seu final, aí tenha. Quem estava falando também do piso, né? Para que esse piso aqui não seja escorregadio, ele não seja antiderrapante. E a construção de piso, eu me lembro que você tenha o espaçamento entre as lajotas, né? Tem que ser bem definido. O método, qual o material que você vai empregar para o assentamento. Então, serve também o diagrama de causa e efeito para um projeto, para auxiliar você no que precisa ser definido em projeto. Olha, para as etapas da construção desse diagrama de causa e efeito, definir claramente o problema e apresentar um breve histórico sobre ele.
após a observação, levantar as causas do brainstorming. O brainstorming é muito utilizado na qualidade, na sessão da qualidade, quando ele é feito para diversas aplicações. Uma aplicação, quando na elaboração de um procedimento, você se reúne com as pessoas que estão executando aquela tarefa e com elas você procura saber como ele a executa, o que é que ele utiliza de material, quais são as ferramentas que ele utiliza, você sabe, e quais são os passos para aquela fabricação ou para aquela construção. Isso, todos eles. Depois que você identifica todos eles, aí você fez um brainstorm. Aí, com esse brainstorm, você vai fazer uma seleção daquelas opções que são as melhores. E com essas opções, você vai construir, vai elaborar um procedimento com uma sequência que permita que seja a sequência certa, correta, adequada para a construção ou para a fabricação daquele produto. Então, o brainstorm é muito usado sempre quando você quer identificar o que é que pode estar ocorrendo em determinada ocasião. A construção do diagrama, nós vimos ali, é uma construção que você faz a princípio um quadro muito bom, porque no quadro você vai apagando, vai colocando as mudanças são mais fáceis de ser colocadas. O problema à direita da seta, a direita seta, colocar o problema à direita da seta principal. Desenhar os ramos, nomeando as categorias. Distribuir ideias resultantes de brainstorm nas categorias, buscando gerar subcategorias. Subcategorias está aqui, ó. Não há sinalização nos degraus, os degraus são estreitos, o piso não é adequado. Se o piso não é adequado, então, aqui você constrói um novo diagrama de causa e efeito. Em vez de acidente nas escadas, aí fica o piso não adequado. Então, você vai procurar saber por que o piso não é adequado. Então, isso é trabalhar buscar gerar subcategorias. Detalhar as subcategorias perguntando por quê. Por que uma coisa acontece, por que ela não está satisfatória. Uma técnica de planejamento que são 7 itens. O que é que você vai fazer, por quê, qual a razão que leva você a executar uma determinada tarefa, a tomar uma determinada decisão, quem é o responsável por essa decisão e quem são as pessoas afetadas. Tanto porque se você toma uma decisão que vai afetar um grupo, todo esse grupo está aqui como tendo que ser identificado. Onde? Onde é preciso estar sempre bem definido onde é que aquela ação vai ocorrer. Onde você vai posicionar os pés, o local, principalmente o local onde as ações vão se desenvolver. Como? O como é o próprio procedimento. Como é de uma importância muito grande, como. Como você tem que traçar todas as etapas do processo, descrevê-las corretamente, informando o que é necessário para executar cada uma delas. Então, isso e quais são as referências que você tem para serem atingidas, ou seja, quais são as metas. É a qualidade que você vai aceitar do produto, quais são as tolerâncias que você vai estabelecer para que uma determinada medida de um produto que foi projetado para ter 100 centímetros, se ele pode ter 100,03 centímetros ou 99,7, essas coisas também são estabelecidas no procedimento. Quando
No planejamento, você tem sempre que fazer. O que mais a gente conhece é o cronograma, né? Quando o cronograma estabelecer prazo, período para a execução de uma determinada tarefa. Então, isso tem um outro quadro, tem outro item, é quanto. Quanto você vai gastar para executar aquela tarefa? Quando, às vezes, isso não é possível ser estabelecido. Essa técnica de planejamento, ela é excelente e ela é mostrada assim, como está aqui, colunas, mas ela pode ser também desenvolvida como em ordem no papel, como na ordem que você escreve um texto qualquer. Depois do que, você desenvolve abaixo do que o porquê, depois estabelece quem é o responsável, onde, como, quando, e no final você estabelece, verifica, define e faz uma estimativa de quanto vai custar essa tarefa. É importantíssimo porque o custo-benefício é sempre analisado para ver se deve ser feito ou não aquilo. Uma outra maneira de analisar, de ver, é que você pode, ao executar essa técnica de planejamento, essa técnica que é utilizada para tanto em engenharia, tudo que você vai fazer, você tem que fazer isso aqui, e isso vem da qualidade. O que, quem, como e quando. São esses itens não podem ser esquecidos. O que é que você vai fazer, quem é o responsável? Não vai fazer alguma coisa sem ter um responsável bem definido. O como, que é o procedimento, e o prazo, porque esse prazo é muito importante você sempre ter ele atualizado, porque dessas ações que você vai desenvolver aqui, outras ações serão desenvolvidas posteriormente. Aqui, por quê? O porquê, às vezes, está aqui em cima já, foi a justificativa para que a gente desenvolvesse isso. O onde, esse aqui, em engenharia, às vezes você desenvolve coisa, e esse onde pode ser em vários locais. Então, você pode, às vezes, permitir não utilizá-lo. E o quanto, nem sempre você sabe quanto vai custar. Isso não impede que você planeje, então, sempre pensando no que vai fazer, quem é que vai fazer e como vai fazer e quando, qual será o prazo. O relatório das três gerações, que é um outro, por isso, apresentando essas ferramentas aqui, essas ferramentas são utilizadas para garantir que haja um controle das nossas ações. Essa ferramenta, se bem utilizada, você tem o controle total das suas ações na execução de uma tarefa. Veja, planejamento. Primeiro, você estabeleceu o que é que você pretendeu fazer. Esse planejamento bem escrito, o que é que você quer fazer? Eu quero construir uma casa com 2 quartos. Ou quero fazer um oleoduto de 30 polegadas e 10 quilômetros. Executado. O executado, você tem um prazo aqui, foi dado na ferramenta anterior, o quando. Quando você vai analisando pelo cronograma. Olha, passado um mês deveriam ter sido executado do que foi planejado alguma coisa. Essa coisa é verificada. Então, se não foi realizado, você tem que dizer aqui tudo que foi feito. Mas principalmente informar aquilo que deixou de ser feito. Esse que deixou de ser feito vai precisar de uma solução depois. Então, apesar do que você planejou e do que você obteve como resultado, obteve no executado, quais são os resultados? Às vezes, você executa pela metade alguma coisa e ela é suficiente para atender parcialmente os seus objetivos. Esses resultados têm que ser analisados com muito cuidado, porque deles você vai identificar todos os pontos problemáticos que fizeram, por exemplo,
influíram para que os resultados não fossem aqueles resultados esperados. Planejamento executado, resultados não foram satisfatórios. Então, o que foi que ocorreu que fez com que isso acontecesse? Aí tem uma outra coluna aqui, que é fazer você rever o que foi planejado, executado. É você fazer um novo planejamento. Depois dos pontos problemáticos, você, identificando eles, você vai rever seu planejamento para que, na sequência, a sua produção seja melhor planejada, esse revisão do planejamento, tenha uma execução mais adequada, os resultados sejam melhores e os pontos problemáticos sendo eliminados paulatinamente. O outro procedimento que eu falei aqui várias vezes e que é necessário ter são os procedimentos. Aqui tem um procedimento que é do controle de equipamentos de medição. Ele está aqui são de acordo com os procedimentos, nesse caso aqui, ele está com a identificação ali de acordo com os itens da ISO 9000. O item 7.6 era controle de dispositivos de medição e monitoramento. Então, esse procedimento aqui, o título é controle de equipamento de medição. Ele pertence a esse item 7.6 do ISO 9001, e o título dele lá na norma é controle de dispositivos de medição e monitoramento. Então, voltando a dizer, e o título é controle de equipamento de medição. Por exemplo, se fosse na construção civil, isso aqui, o título podia ser execução de obra, né? Podia ser execução. E qual que aqui podia ser o título desse procedimento poderia ser divisórias leves ou paredes. Então, como é que se constrói um procedimento? Preciso dizer o objetivo. O procedimento para controle de equipamento de inspeção, medição e ensaio existe para garantir sistematicamente confiáveis através de aparelhos calibrados e aferir instalações e condições ambientais adequadas. Assim, assegura os requisitos da qualidade dos processos de medição, inspeção e ensaio. Esse objetivo você define por que você está construindo aquele procedimento. O procedimento é feito para garantir que o que está previsto ser executado numa determinada tarefa seja feito sem não conformidades, seja feito de forma correta. Então, o objetivo é sempre esse. Os documentos de referência, eu botei aqui, tá? 2008, 2004, 2018, aqui 2015, a ISO 9001 é 2015, aqui é 2015 também, a ISO 14001. Essa aqui é ambiental, é do meio ambiente, e a ISO 9001 é de execução de serviço. O Manual do Sistema de Gestão Ambiental, Qualidade Ambiental, são referências para você construir esse procedimento. As responsabilidades. A responsabilidade do controle do equipamento, quem são as pessoas responsáveis por isso aqui? Quando você faz, quem é que vai executar, quem é que vai definir os parâmetros, quem é que vai liderar o grupo executor. Equipamentos utilizados. Quais são os equipamentos utilizados aqui nesse controle de equipamentos de medição? Trena, nível de bolha, teodolito, nível, esquadro, prumo, entre outros. Então, aqui você diz, se você vai executar uma soldagem, você vai ter que dizer a máquina de solda, os eletrodos, você vai ter que até energia que você tem que ter aqui. Como é que essa normalmente as máquinas de solda elas são motorizadas, né? Então, e não sou e motores a combustão quando ela é no campo, mas o motor elétrico precisa que você tenha alimentação.
esses equipamentos utilizados. Você vai usar eh, nas tarefas uma série de equipamentos, de ferramentas, tudo isso aqui, instrumentos, tudo isso tem que estar aqui bem definido. Detalhamento. Detalhamento. O que é detalhamento? Esse é o item mais importante para mim. Os equipamentos utilizados pela Quati é uma empresa que já não existe. Tem a precisão necessária para garantir a validade, são armazenados, transportados e preservados para que a exatidão. Então, esse aqui como é que eles são utilizados. Depois, acompanha o desenvolvimento dos trabalhos, a construção e a operação. Os equipamentos necessários são selecionados com precisão exigida e identificação. Identificação, armazenamento e conformidade. Possuem registro. Nome. Quando você faz o controle de equipamento de medição, o que é que você pode? O que é importante ter? O nome de fabricante, a identificação do modelo, a data de fabricação, o grau de precisão, o histórico de reparo, o selo de segurança quando pertinente. Então, esse detalhamento aqui, se for, por exemplo, para se fazer uma parede, ou seja, uma divisória leve, você vai fazer da primeira fiada, uma declaração, como você acompanha como é que é esse desenvolvimento, da primeira fiada até o fechamento da parede em cima no teto. Então, são todo como é que você vai colocando os tijolos, né? E como vai colocando a massa para fazer com que esses blocos sejam posicionados um em cima do outro até o final. Então, toda esse trabalho feito, ele está bem definido aqui nesse detalhamento. Isso é o procedimento. O procedimento ele tem ainda em detalhamento a execução de calibrações. Aqui tem mais algumas coisas que só se referem a esse controle de equipamentos de medição. Então, para procedimentos, você utiliza o procedimento para a execução de todas as tarefas que forem executadas, né, tanto na indústria quanto. Olha, eu falei no início em análises clínicas, né? No laboratório de análises clínicas. Eu me lembro de análises clínicas no laboratório que as moças faziam os exames, umas moças sentadas nos guichês, assim, numa mesa comprida, né? Uma ao lado da outra, e fazendo análise de materiais humanos. Esses materiais eram analisados com uma supervisora atrás que instruía as operadoras, eram todas mulheres, de como executar aquela tarefa. Olha, o que é que nós fizemos naquela época? Fizemos um procedimento para cada exame. Se o exame é de sangue, então quais são os exames de sangue que são feitos e como eles devem ser feitos? Isso aí a farmacêutica que estava à frente do laboratório sabia muito bem. Então, com ela nós construímos o, esses procedimentos. E esses procedimentos foram colocados à disposição dessas pessoas e pronto, acabou aquela agonia de ter que ter um supervisor o tempo todo instruindo para. Que, bom, ter uma pessoa instruindo para fazer aquela tarefa. Então, foi ótimo, e esse aqui foi o exemplo que eu trouxe na mostra. Qual o objetivo dessa palestra? Para mostrar que o sistema de gestão da qualidade é muito útil e ainda é o melhor sistema de gestão que existe para sistemas operacionais em indústria e obras. E também para outras. Isso hoje é aplicado em comércio, é aplicado em lojas de pequeno e de grande porte, é aplicado na logística, aquelas distribuidoras de produtos que trabalham com o sistema, eles chamam de logística, mas a logística realmente é a técnica utilizada.
E se você não tem um sistema de gestão bem definido, olha, hoje a gente tem muitos procedimentos que estão ocorrendo com auxílio da eletrônica, da tecnologia. Um deles, eu me lembro, que hoje é o controle de estoque. O controle de estoque de acordo. Numa loja onde saem departamentos, onde sai um produto, tem uma nota fiscal. Na hora que aquela nota fiscal é emitida, que identifica o produto, ele já dá baixa lá para o sistema de gestão. Essa baixa chega até o pessoal de compras. O pessoal de compras, quando tem um determinado nível de itens em estoque, ele define uma nova compra. Bom, pessoal, eu vou. Essa que foi a apresentação, eu espero que tenha chegado a vocês a mensagem de que o sistema de gestão da qualidade na engenharia, não só, né, e outras também, é muito importante e precisa ser levado a sério. Agora, por que que ele não é muito desenvolvido nos locais? Porque exige pessoas preparadas, exige um pouco, não exige o tempo inicial exige, mas depois é uma economia maravilhosa de tempo. Então, eu espero que tenha despertado em vocês a curiosidade para se aprofundarem e estudarem melhor o que é um sistema de gestão da qualidade. Obrigado, Professor, Matheus. nós aqui agradecemos aí a sua participação, né? Vamos abrir aí para questionamento dos colegas aí que tiver. Fique à vontade, pessoal, a palavra está com vocês para fazer qualquer questionamento aí ao professor, que ele está à disposição para responder. E, de antemão, já lhe agradecer, né? Uma palestra muito boa, trouxe 5 ferramentas que eu contei, né? Não sei se chegou a 6, né? Da qualidade. E eu lhe faço até já uma primeira pergunta, né? Não sei se o senhor chegou a se aprofundar um pouquinho na nova ferramenta, que hoje é a sensação do momento é a tal da ESG, né? O senhor tem alguma coisa a nos dizer sobre essa ferramenta? A ferramenta SG? ESG, ESG, que é governança social e ambiental. Hoje é que as grandes empresas estão Não, utilizando, né? Estão se apoderando dela. Tá? É aquela ferramenta do momento, né? Eu eu acho acho que que é está isso. junto com isso que o senhor. É uma. Olha, o sistema de gestão da qualidade ele é interessante, ele promove isso. A própria qualidade, ela, em muitos momentos, ela promoveu isso. Novos nomes, novos títulos para um sistema, porque se desenvolveu e considerou mais um item, uma atividade. O social e a governança, segurança, tudo isso hoje se chama de sistema integrado. É quando você integra meio ambiente, segurança, saúde e tudo. Isso é muito importante, porque hoje o sistema de gestão da qualidade ele integra tudo isso. Então, existem normas ISO para exigir cuidados e maneiras de como controlar todas essas atividades. Saúde, segurança, execução. Então, é uma evolução que as pessoas estão vendo a necessidade de dar novos nomes a uma nova estrutura que eles dão para um sistema de gestão. Uma vez que o sistema de gestão é uma coisa que evolui e que cresce de acordo com as necessidades das organizações. Pessoal, fica à vontade aí, a palavra está franqueada aí. Quem quiser fazer algum questionamento, a Max, Matheus, Gilson, fique à vontade aí, ok? Michele, se eu não me engano. Eu queria fazer uma pergunta. A BMEC, no caso, Antônio, ela está dando algum curso, ou você está dando algum curso para a gente conseguir se aprofundar mais na parte da gestão da qualidade, ou você não pensa em, sei lá, formar uma turma para. Que é um tema assim que a gente
vê muito superficialmente, né, no dia a dia, na formação, dada a sua importância para as profissões, né, para as engenharias, né? Olha, a gente, na ABMEC, nós tivemos, esse ano, começamos a desenvolver alguns eventos e tal, palestras, né? E já falamos de qualidade de algumas maneiras. Por exemplo, nós apresentamos um trabalho em que o programa 5S é apresentado para um sistema de gestão para pequenas empresas. Por exemplo, eu já cheguei a implantar o 5S numa delicatessen, foi de um sucesso muito grande. Ela hoje em Salvador é considerada a que tem a melhor qualidade. Não só por esse trabalho, mas porque ela teve, por sorte, o dono dela é um cara que é egresso da Coelba e que tinha todos os cursos de gestão da qualidade. E ele aplicou todos eles. Eu fui o consultor para a implantação e ele, como coordenador da qualidade dentro da organização dele, vem conduzindo muito bem a Delicatessen Delicia, que fica na Graça, aqui no Euclides da Cunha, né, em Salvador. Os cursos que a gente, você está falando aí, que se poderiam estar sendo promovidos na BMEC, são coisas do futuro. Agora foram só eventos onde a gente fez algumas palestras mais de conscientização e de motivação, de chamada, por exemplo, essa de sistema de gestão da qualidade, é para alertar as pessoas que isso não é muito mais falado. Hoje se fala muito mais, fiz uma crítica também aí, é no áudio. Hoje se fala muito, um exemplo bem grosseiro, né? Uma pessoa fornece um produto, aí você chega para ele, pede aquele produto e ele respondeu para mim. Verdade isso. Ô, senhor Ilson, o senhor faz esse negócio, é melhor fazer no áudio. Ele fornece um produto, ele não sabe ler nem escrever. E isso tem sido um incentivo no Brasil a essa. Eu botei até uma nota, porque 50% dos nossos alunos, está aí dito, né? Eles não tiveram a nota mais baixa, não alcançaram a nota mais baixa no sistema de avaliação. Então, isso foi dito agora, recentemente, tem alguns dias que foi feita essa divulgação. Se vocês botarem no Google aí, vão ver onde é que é direitinho isso. E, bom, o que é que eu estou achando que a qualidade ela trouxe uma necessidade de você desenvolver procedimentos para tudo. Ela exige que você tenha um organograma, que você tenha esse organograma com atribuições bem definidas, que você tenha quais são as obrigações de cada uma dessas pessoas que estão com essas atribuições. Você chega a estabelecer metas de qualidade e de confiabilidade de todos os seus produtos. Então, é necessário que se formalize o que se quer obter ao se construir um sistema produtivo, seja ele indústria, seja ele construção. Então, por enquanto, Matheus, a gente está desenvolvendo mais isso. Por exemplo, quando eu fiz do 5S, eu dei alguns exemplos mais característicos de como você pega cada um dos 5S, Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu e Shitsu, que faz dele. Por exemplo, o Seiketsu, que é o quarto S, seria você fazer com que os três primeiros S fossem praticados de uma forma regular e tendo procedimento, por exemplo, no quarto S, você faz com que haja um procedimento para executar os três primeiros S, que na realidade são 5S. O 5S é descarte, ordenamento e limpeza. Então, todos os outros, o segredo é para você manter padrões para fazer essas três, e o Shitsuki, que é o último, 5S, quando você pratica os três primeiros S de uma forma
sem necessidade de que seja cobrado, sem cobranças. Ele é feita autonomamente por livre espontaneidade de cada um, você executa aqueles primeiros gestos. Então, isso foi, eu acho que ficou mais prático. Mas, para dar um curso mesmo de qualidade, ele tem um tempo, viu? Nós temos nas escolas de engenharia, uma disciplina, uma ou mais disciplinas sobre isso. Tem muitas. Tem o PCP, na área de produção, que o Getúlio conhece aí, tem algumas disciplinas ele fez lá, que a gente tem na área de engenharia de produção. Na área de engenharia mecânica também tem. Nas outras áreas eu não sei. Eu acho que a engenharia de produção é a que mais tem suas atividades voltadas para o sistema de gestão da qualidade. O PCP tem qualidade mesmo, ensina todo esse espaço da qualidade, e tem umas outras, e sempre quando na produção a gente ensina para que os nossos alunos estejam preparados para produzir com qualidade e produtividade, ou seja, tenha esses dois benefícios da eficiência e da eficácia. A eficácia, a qualidade, a eficiência e a produtividade. Temos Então, eu algumas acho que mensagens, viu? você me deu e eu comecei aqui a explicar direitinho, estou explicando muito, é porque eu ainda não fiz esse curso lá, ainda não preparei. Então, você está tá me incentivando ou exigindo que a gente faça alguma coisa nesse sentido. Obrigado pela sugestão. Temos algumas mensagens aqui no chat. O colega John Novaes a parabenizou, né? Excelente apresentação, professor. E ele disse que está se aprofundando na área da melhoria contínua e a gestão da qualidade desempenhada, um papel fundamental nesse processo. O colega Marcos também parabenizou. E realmente eu estou dando uma sugestão mesmo, porque eu sei que o tema é muito importante para nós, profissionais, né, do sistema Confea-CREA. Trabalhar com qualidade é muito importante para, independente da sua engenharia, independente da sua profissão, independente do ramo de atuação. Eu acredito que dominar, né, os conceitos do sistema de gestão da qualidade é fundamental para nós profissionais das engenharias, né? É. O CREA, por exemplo, você conhece lá como é o nome do gerente lá de qualidade? Nós temos nosso amigo Charles, que Charles. No CREA Bahia, nós temos um departamento só para desenvolver a gestão da qualidade. Ele tem feito alguns progressos, eu não sei dizer aqui, talvez a gente tivesse talvez uma sugestão aproveitando a sua, seria pedir para o Charles para preparar uma apresentação em que ele demonstrasse no plenário mesmo, ou assim, como está fazendo hoje, quais foram os avanços que aconteceram lá no CREA, a implantação do sistema de gestão da qualidade. Perfeito, perfeito. Está anotado aqui o seu pedido. Sugestão. Sugestão. Está anotada aqui a sua sugestão. Mais alguém? Mais alguma participação, pessoal? Fique à vontade. Bom, Eu queria esse trabalho vai ser divulgado pelo YouTube e tem uma expectativa de que alcance um número bastante interessante de espectadores, né? Vocês encontram, além desse trabalho, a PEAG, tem a PEAG, tem o trabalho, procurem ABMEC Bahia, que vocês vão ver vários cursos, várias palestras, né, eu chamo de curso, que foram feitos pela ABMEC nesse semestre. Foram 7, 8, mas tem mais alguns. Nessa colaboração que nós estamos fazendo aqui com a nossa ARPEAG, que o Gladstone é o presidente.
e que Matheus como é que se diz, consultor. E também participante, né? Eu sou associado também da APEAG. Associado, Associado padrinho. e a gente dá apoio, né, É. pelo fato de trabalhar no CREA Bahia e de exercer essa nobre função, que é justamente fomentar as entidades, né, dar apoio às entidades, né, dar condições de trabalho, condições de funcionamento. Então, essa é a nossa nobre missão no sistema, que é justamente fortalecer a base do sistema, que são as entidades de classe. Então, Eu, assim, pode falar, Santo. do que só para complementar as perguntas que fizeram, eu diria o seguinte: a Gerdau que eu falei foi a empresa que mais investiu em ter um sistema de gestão. Ela ela tem, são muitas indústrias no mundo inteiro. E aquela reunião que eu falei é com as presidentes dessas várias empresas que compõem a Gerdau. É um negócio muito grande, ela tem várias indústrias nos Estados Unidos e em outros países. Aqui em Salvador, tem uma construtora, Bacino Esteve. Os produtos dela são de uma qualidade excelente. Bacino foi uma pessoa que também adotou a qualidade. Bacino é o nome do engenheiro que é o dono da Bacino Esteve. Tem outras empresas aí que a própria Petrobras, que abandonou muito a qualidade, porque é muito difícil você estabelecer também, eu concordo, concordo, que você coloque ordem na sua empresa. Porque o que a gente trouxe da Petrobras foi uma palavra que eu não sei se o Getúlio concorda comigo, aprendemos a ordem e disciplina, né? Nós somos muito nós fomos muito chamados a isso. Eu me lembro por exemplo, uma coisa que a gente faz em reuniões, e que isso é de qualidade. A reunião vai marcada para 8 horas, ela começa às 8 horas. Se tiver 2, 3 dos 10 convidados, começa naquela hora. E na Petrobras a gente tomava, às vezes até quando as pessoas que estavam que deveriam estar presentes não estavam e as decisões foram contrárias aos seus desejos, ela tinha que engolir, porque o ausente não tem direito à reclamação. São coisas de qualidade, né? Eu me lembro de uma que eu aprendi com um sobrinho meu. Meu tio, antes da hora ainda não é a hora. Depois da hora, passou da hora. A hora é a hora. Interessante. A gente aprendeu muito isso. Aprende muito na Petrobras. A Petrobras é muito disciplinada. Era. Eu não sei se Getúlio disse que continua sendo assim, porque eu tenho muitos anos que eu larguei a Petrobras. Mas eu acredito que Continua, essa forma de proceder ainda exige muito. continua e cada dia com um nível de maturidade mais fantástico. Que quando vê essas ferramentas aqui, que como a gente está utilizando aqui o Zoom, aqui na Petrobras a gente usa o Teams, né? Aí deixou todo mundo muito próximo, né? Aí hoje a gestão do conhecimento na Petrobras é uma tá num nível de maturidade que eu digo que eu acho que é um dos capital mais importantes que a Petrobras tem hoje, é esse capital intelectual que ela está conseguindo é, perpetuar, né, esse capital entre os funcionários, né, fazendo a passagem do conhecimento, né, entre as equipes aí, e a facilidade que a tecnologia proporcionou, né, e o que a gente aprendeu aí com a pandemia ficou fantástico em uma velocidade incrível.
O que eu digo é o seguinte: a gente tem que hoje, eu vejo, nós temos hoje um agronegócio que está crescendo muito, e eu vejo o agronegócio muito bem organizado lá no oeste da Bahia. Mas provavelmente ele também é muito bem organizado no sul, onde tem mais cultura ainda do agronegócio. Acho que hoje nós somos do Brasil. O Brasil, para quem conhece o exterior, sabe que isso aqui é o melhor país do mundo e um grande país. É uma grande economia, é a oitava ou sétima economia, e vou te contar, e nós lutamos com a dificuldade natural aqui de desenvolvimento, de muitas pessoas puxando, próprios brasileiros às vezes puxam um pouquinho para que isso não aconteça, para que as coisas não se desenvolvam, mas é melhor do que qualquer outro país. Eu tive em alguns e sempre eu disse assim, estou com saudades. E não é saudade só de coração, não, é porque aqui é melhor mesmo. A gente vê, temos muita coisa boa. Então, essa coisa boa que a gente tem, o melhor que a gente tem que fazer é fazê-la melhor ainda. Então, é aplicar sistemas como esse de gestão da qualidade e outros, utilizar hoje essas novas tecnologias, inteligência artificial, utilizar tudo. A gente tem que ir atrás e botar e utilizar todas essas novas técnicas, tecnologias que são colocadas aí. Um problema que nós tivemos na implantação do sistema de gestão da qualidade foi a resistência das pessoas, a resistência as resistências dos donos, dos líderes, dos empresários, né? Porque mudanças ocorreram e foram necessárias nas diversas empresas onde a gente trabalhou. E eu tive. Uma vez eu estava fazendo uma aula, dando uma aula para os alunos de uma empresa, e tinha umas 8, 10 pessoas, né? Eu estava conversando, todo animado, o negócio estava muito bom. Aí chega o dono da empresa, desce uma escada assim. Arias, que hora vai terminar isso aí? Aí ele disse assim, eu disse assim, por quê? Está ainda. Não, porque a gente tem muita coisa muito importante para fazer aqui. Quer dizer, a implantação do sistema de gestão da qualidade, para um outro sócio, era muito importante. Para esse, não. Para esse, foi o cara que me contratou. Esse que não tinha contratado, entendeu que melhor seria se a empresa dele só escutasse o que ele queria dizer e mandar fazer e achar que era importante. Que ter um sistema de gestão organizado não era um objetivo dele. Então, esse tipo de. Não foi um só, não. A gente teve muito isso. O Qualiop que eu falei aqui, que houve na Bahia, ele foi destruído, né? Ele foi minimizado, foi arrasado mesmo, porque um grupo da construção resolveu ser contrário a ele e foi fazer exigências ao governo da Bahia. E o governo da Bahia, que é quem estava fazendo com que o Qualiop existisse, porque ele estava obedecendo ao PBQPH, é o Programa Brasileiro de Qualidade, Produtividade Habitacional, que exigia que houvesse a necessidade de que as empresas da construção civil atendessem a esse programa, a esse Qualiop, que é um sistema misto de gestão com norma, né? Era a ISO 9000 adequada para a construção civil, mas com um sistema de gestão implantado nela, né? Simultâneo com as exigências de norma. O cara foram contra e achar e o poder econômico exigiu e o nosso governador na época resolveu se rendeu, né, àquelas exigências.
Hoje a gente não está enfrentando coisas assim, mas eu digo para vocês, infelizmente, tenho que dizer, não tem muitas empresas que estão seguindo a qualidade, não. Tem muitas, e as que seguem estão no polo, só no polo petroquímico, nas empresas assim. Na Petrobras a gente tem, ô Getúlio, ainda algum programa desenvolvendo? Tem. Aqui a gente tem uma diretoria, né, que cuida da parte de qualidade e há pouco tempo mesmo eu assisti uma palestra, né, falando, né, da evolução, né, da qualidade dentro da Petrobras, né, nas operações nossas. Tem Pois uma é, coisa tem uma coisa, viu, que eu queria dizer sobre, que eu me lembrei agora. Quando cheguei na Petrobras, eu fui trabalhar num setor, eu era o chefe do setor. Quando eu cheguei lá no chefia do setor, haviam três pessoas que já estavam com 2 períodos de férias já vencidos. E isso a próprio Ministério do Trabalho se pega, dá uma multa, né? Faz o negócio e tal. Tinha um cara que já tinha 3. Aí o que que eu cheguei? Eu perguntei por que está acontecendo isso? Ah, porque eles não podem sair de férias, eles são imprescindíveis, porque eles têm o conhecimento todo. Aí eu disse, não, manda os 3, pode dar as férias para os 3 aí, que a gente não pode suportar isso aí, não. E eu chamei as pessoas, ainda não tinha desenvolvido esse negócio de qualidade ainda, né? Foi na década de 80 e a gente só desenvolveu lá depois de 91. Então, aí eu fiz isso e até fiz assim: Ares, você vai se ferrar. Eu disse: por quê? Porque você botou fulano e fulano de férias ao mesmo tempo. Os 3. 3. Eu disse: não, não aconteceu nada. Você sabe o que aconteceu? Muita gente boa que estava atrás deles apareceu. Como é que se diz? Profissionais muito bons que estavam ali na sombra daqueles 3 que parecia que seriam os honorários. Inclusive, desses 3, 2 eram analfabetos. Olha que negócio maluco. Viu? Então, a gente mudou muito lá. Aí mudou. Aí depois veio outra mudança, né, e tal. Mas o que eu queria dizer é o seguinte: para esses empresários que pensam assim, que não sabem como conduzir uma empresa e ficam e têm o medo de comandar porque ficam presos a pessoas, até a ele próprio, o que é que traz a qualidade? A qualidade traz procedimentos na mão. Quem tem procedimentos escritos, quem tem todas as atribuições bem definidas na sua mão, quem sabe como é que está organizada a sua empresa, não precisa de ter pessoas definidas, não. Zezinho é cadeira cativa, não precisa. Porque eu me lembro que aquele exemplo que eu citei aqui do dia, como é? Da divisória leve, a divisória leve, o pedreiro passava. Eu vi um mestre de obras, eu me encantei com ela porque era essa coisa. Um pedreiro numa obra aqui em Salvador, e eu estava implantando qualidade lá, também implantei na construção civil. Aí cheguei, o cara ensinou um auxiliar de pedreiro como levantar a parede, e ele ia lá todo dia brigar com o cara para que ele fizesse direito, e o cara fazia direito. Aí não queria fazer. Aí eu brigava todo dia, 5 dias, 6 dias. Aí eu disse assim: como é que faz esse negócio? Aí ele me explicou, aí eu fiz o procedimento do dia, o procedimento da construção da divisória leve, e dei para ele, dá passar isso para ele. Ele não sabe ler e escrever, ele não sabe, mas você sabe. Você explica para ele direitinho. Aí ele vai. Olha, desse tamanho assim. Eram 10 linhas só para fazer isso. Passou para o cara e pronto. No outro dia ele estava lá fazendo a divisória leve, bem orientado. A orientação do cara era uma orientação bem feita e ele sabia escrever. Ele sabia ler, com dificuldade, mas sabia. Ele aprendeu a ler o negócio. Então, pronto, ficou um expert em divisória leve. Então, para os empresários que pensam que implantar um sistema de gestão da qualidade desse, eles diziam 2 coisas. Uma,
Se você implanta um sistema desse, você vai estar preparando gente para ir para como é? Para o adversário, não, como é? Para o contendor, como é o nome? Concorrente. Concorrente. Está preparando mão de obra para o concorrente. Ele disse assim, pô. Então, isso era a impressão dele. Não é. Na verdade, se você tem procedimentos e sabe treinar as pessoas, preparar, você pode a todo momento ter um novo Zezinho, um novo João trabalhando, porque ele vai rapidamente ele vai aprender a trabalhar se tem um procedimento escrito e pronto para ele. Principalmente que são. Olha, e eu estou falando de tarefas bem simples, tarefas que cabem em um palmo de papel, assim, escrito com tamanho 12 ou tamanho. Ok, doutor. Mais uma vez, se não tiver mais ninguém para fazer alguma pergunta ao senhor, mais uma vez a PEAG vem agradecer sua participação, certo? A disponibilidade do seu conhecimento, do seu tempo, que tempo hoje é Não, caro. não, mas é um prazer muito grande. Agradecer a todas as entidades parceiras que estão junto com a gente, inclusive o CREA Bahia, que tem nos proporcionado aí, inclusive o link, né, da divulgação desses eventos nossos. E espero ter contato com o senhor futuramente, né? A gente manter um network aí, uma linha de contatos para a gente Com sempre se certeza. inteirar, se Eu acho atualizando. que a gente tem que botar nossas associações para serem uma ajudando a outra, para serem parceiras. Então, eu acho que a parceria, eu vou levar isso para Matheus e para Carqueja, que o Carqueja tem lutado muito com ele, aí, junto com o Matheus e outros também lá que trabalham com eles, lá que tem a mesma, mas ainda não tinham desenvolvido uma forma contundente de se atingir esses resultados. Eu acho que é parceria, e a outra forma é associações como a sua, regionais. Deixar de fazer a região na Bahia por modalidade. Você imagina, olha, você sabe quantos? Se a gente já tem hoje quase que de modalidade, depois eu fui descobrir que não não, que é regional, não é regional, é de modalidade, é no oeste da Bahia. Lá tem 2.000 ou 3.000 que podem se associar e formar uma associação gigantesca e dominar o CREA, viu, Matheus? Imagine. Eu Dominar o queria, Imagine. eu queria, Gladys, antes de encerrar, apenas assim, registrar uma ilustríssima presença aqui do professor Diógenes, que é vice-presidente do CREA Bahia, é conselheiro também, assim como o nosso colega Arias, e é diretor da Cefé, que é a Associação dos Engenheiros Civis de Feira de Santana. Então, é uma nova entidade também, que está vindo com muita força, com muita energia. Recentemente, eles fizeram uma palestra, uma reunião técnica, uma palestra técnica, lá na nossa inspetoria em Feira de Santana, usando o nosso auditório, que a gente recentemente ampliou sobre sistemas modais. Então, assim, a gente vem realmente ajudando, fomentando, viabilizando para que cada região possa ter a sua entidade de classe, possa ter a sua capilaridade e possa, de fato, se sentir representado no sistema através das participações, não só nos eventos do CREA, mas nas participações de decisões, no ambiente de decisão, que é no plenário do CREA, através da indicação de conselheiros. Estamos aí aguardando, né? Seu 17º fazer parte do conselho, né? Tanto do CREA, futuramente do CONFER. Seja bem-vindo, vice-presidente. É um prazer tê-lo aqui com a gente. Estou à disposição, professor Antônio, né? A ARPEAG está à disposição para a gente trocar figurinhas, como diz no popular. Ah, com É o que eu certeza. precisar e que todas as outras entidades sejam presentes precisar, né? Fique à vontade para nos procurar. O vice-presidente quer dar a palavrinha aí. Fique à vontade, hoje. Para ser rápido, né? Quero agradecer primeiro, parabenizar o nosso grande aí, Arias, né? É um Arias, prazer, Arias. É um prazer, Arias, essa oportunidade de fazer essa palestra. Também lembrar aí o grande Gladstone, né? Um abraço aí ao Gladstone. Tive o prazer
né, de contribuir pelo menos em dois momentos, né? Acho que a Arpeag vai vir forte e a gente espera isso. Queriam barrar, mas não barraram, viu, Wellington? Então, é felicidade. Matheus também aí presente, é uma pessoa que está completamente atuante aí nesse processo, né, de você fortalecer principalmente as associações da, do interior, né? Acho que a gente passa por um processo de mudanças, acho que a gestão Carqueja é uma gestão que pensa nesse sentido, de trazer aqueles grupos que sempre foram afastados, deixando distantes, mas que tem uma grande representatividade aqui dentro do Conselho, dentro da Bahia e entre os profissionais. Então, mais uma vez, assim, parabenizar a Arpeag pelo esse evento e os outros eventos também que vêm estar à frente, né? E também, assim, mais uma vez, parabenizar nosso palestrante Arias, aí com esse... Pena que eu só peguei aqui uma parte final, mas já na parte final a gente vê como é a grandiosidade do conhecimento desse rapaz, desse moço, tá certo? Obrigado. Obrigado. Um abraço Eu para sou uma vocês. criança. Um abraço para vocês aí, parabéns. Agora, Fique à eu digo, vontade, professor. Suas considerações finais, professor. Fique à vontade, Alex. minhas considerações finais são só essas aqui. Obrigado, Clé e Gerson, porque, na realidade, é uma oportunidade para mim também estar fazendo isso. Eu, com certeza, a gente cada dia cresce um pouco mais. Por mais que eu seja já um senhor idoso, eu estou aprendendo sempre, né? E uma oportunidade dessa é demais uma aprendizagem. E dizer uma coisa, viu? Com o Matheus e com o Joseval Carqueja, a gente está bem para fazer uma melhoria com essas associações. Eu acho que a gente pode até pedir para Matheus e Carqueja uma conversa entre a gente, aqueles todos que estão lá, não, um bate-papo para ver, para perguntar qual é a solução que vocês apresentam para que haja uma expansão maior das entidades que formam o CREA. Precisa, porque, gente, lá no Paraná, mais de 100. Em Santa Catarina, mais de 100. Não é brincadeira, não. Eu tive agora em Foz do Iguaçu e fiquei assustado com a nossa pequenez. 17 entidades, né, Matheus? 17? 14 entidades nós temos hoje, 14, sabe qual foi a e última? duas em processo de registro, né? Que é a Pois é. FEAG A e a Criação. 14ª foi a BMEC Bahia em 2023, junho de 2023. Então, está precisando ter mais. Mas essas pessoas foram, por exemplo, a BMEC é o que é hoje, ajudada por eles, ajudada pelo CREA, ajudada pelo CREA dessas pessoas, do Carqueja, do Matheus e de outras pessoas que também são queridas e trabalham junto com a gente lá. É um grupo muito bom, né? Eu adoro. Valeu, professor. Muito obrigado, pessoal. Uma boa noite a Muito todos. obrigado. Boa semana e fiquem com Amém. Deus. Até Fiquem mais. com Deus. Obrigado. Boa A todos noite. nós, amém. Boa noite. Amém. Boa noite a vocês. Boa Valeu, noite. Max. Alô, Mac. Tá bom, doutor professor?